na última aula, a gente viu o que eram sistemas lineares e vimos o que são operações elementares por linhas, né? Então, como a gente tinha falado antes, a gente vai ver que tipo de matriz, né, é interessante para a gente obter quando escalona a matriz, né? Ou seja, que tipo de matriz aumentada está relacionada com um sistema linear que é fácil de resolver, digamos assim. Então vamos à nossa aula. Então a matriz que a gente está interessado é uma matriz chamada matriz na forma escalonada. Então, para a gente entender isso, definir, né, o que é a matriz na forma escalonada, a gente tem primeiro o que é o elemento líder. O elemento líder, né, de uma matriz é o primeiro elemento não nulo de uma linha. Então, cada linha da matriz tem um elemento líder, considerando da esquerda para a direita. Tá bom? Então, da esquerda para a direita, a gente vai. O primeiro elemento não nulo vai ser chamado de elemento líder. Por exemplo, vamos ver aqui os exemplos. Então, nessa matriz aqui, tem aqui uma, duas, três, quatro linhas. Então, na primeira linha, o elemento líder é esse aqui. Na segunda linha, o elemento líder é esse 5. E na terceira linha, esse é o elemento líder. Ok? Nessa outra matriz, os elementos líderes são 5, 2 e 1. Nessa matriz, 4, 1 e menos 1. Né? Sempre o primeiro elemento não nulo de uma linha. Nessa aqui, é esse 5 e o 7. E essa outra, 4, 2, menos 1, 5, 7. E aqui, ó, é uma linha de 0, não tem elemento líder, tá bom? Aqui também. Ok? Então, com isso, a gente então pode definir o que é a matriz na forma escalonada. A matriz na forma escalonada ou escalonada por linha é uma matriz que satisfaz as seguintes propriedades. Né? Tem que satisfazer as três. Primeiro, que toda linha não nula está acima de qualquer linha que só tem zero. Tá? Essa é a primeira coisa. Ou seja, as linhas nulas estão lá embaixo da matriz. Segundo, o elemento líder de cada linha não nula está numa coluna à direita do elemento líder da linha de cima. E terceiro, todos os elementos na coluna do elemento líder que estão abaixo dele tem que ser zero. Tá? Então, são 3 itens. Não se preocupe que a gente vai ver ainda alguns exemplos para fixar. Tá bom? Então, vamos a eles. Então, passou demais. Vamos lá. Então, aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer, olha, vamos ver se o item 1 ele está sendo satisfeito, né? Vamos começar com essa linha. Ela tem alguma linha nula? Não tem. Então, tá ok. É satisfeito. Né? Porque não tem nenhuma linha nula, então eu não preciso verificar isso. Primeiro, agora, o elemento líder de cada linha não nula tem que estar a coluna à direita do elemento líder da linha de cima. Ou seja, eu identifico os elementos líderes. Então, vamos lá. Como a gente fez. 2, 1 e 5. Então, veja. Esse elemento líder aqui, ele está à direita desse elemento líder. Esse elemento líder daqui está à direita do elemento líder da linha de cima. Tá? E segundo, ó, todo mundo, né, todos os elementos na coluna do elemento líder que estão abaixo dele tem que ser igual a zero. Tá bom? Beleza, isso também é satisfeito. Vamos olhar esta coluna. É 0 e 0. Vamos olhar essa outra. Também é 0. Ok? E esse aqui não tem ninguém abaixo dele. Tá bom? Mas já resolveu os 3 itens. Então, de fato, essa matriz está na forma escalonada. Né?
Esse aqui está na forma escalonada. Escalonada. Tá bom? Ok. Vamos ao próximo. Aqui um pouco. Então, nossa próxima matriz. Novamente, tem alguma linha de zero? Tem. Ela tem essa linha aqui, que é de zero. Só que ela está abaixo das outras linhas não nulas. Não, as linhas não nulas estão acima dela. Então, beleza, está satisfeito o item 1. Agora eu tenho que identificar os elementos líderes. Tá aqui o 2 e o 4. De fato, ó, esse aqui está à direita desse. Esse aqui não precisa estar à direita de ninguém, porque não tem ninguém aqui acima dele. E todo mundo na coluna, abaixo dele, tem que ser 0. De fato, é 0. 0, 0 e 0. 0 aqui, 0 aqui. Então tá beleza. Também está na forma escalonada. Esse está ok. Tá na forma escalonada. Agora, vamos ao próximo. Esse aqui, novamente, ó, não tem nenhuma linha zero, então o item 1 já está satisfeito. Agora eu identifico os elementos líderes, vejo que esse elemento líder aqui está à direita do de cima, esse daqui também, e que na coluna, né, ó, desse elemento líder, abaixo dele todo mundo é 0, esse aqui também, abaixo desse elemento líder, todo mundo é 0, e esse aqui não tem ninguém abaixo dele. Então, tá beleza, satisfaz o 2 e o 3. Então, também está na forma escalonada. Então, essas três matrizes aqui estão na forma escalonada. Agora, essas aqui não estão na forma escalonada. Veja. Vamos lá. O item 1. O item 1, bom, não tem nenhuma linha nula, então tá ok, ele até é satisfeito. Mas veja, vamos marcar os elementos líderes. Ó. Elemento líder e elemento líder. Bom, esse daqui de baixo, de fato, está à direita. Mas esse aqui está na mesma coluna. Isso não pode. Então, ó, o item 2, tá vendo? Não é satisfeito. E o item 3 também não é satisfeito. Tá? Mas basta um dar problema para nenhum dos dois serem satisfeitos. Tá bom? Então veja aqui, ó, que também abaixo do elemento líder 1 tem o número 3, que então também não deixa satisfazer o item 3. Ok? Vamos à próxima matriz. Então, a próxima matriz também não está na forma escalonada. Veja que o item 1 é satisfeito. Deixa eu apagar aqui. O item 1 não é satisfeito. Quer dizer, é satisfeito, porque não tem linhas nulas. Mas, se eu identificar aqui os elementos líderes, vamos ver que a gente tem um problema. Porque esse cara, de fato, está à direita do elemento líder da linha de cima, que é esse cara daqui. Agora, esse elemento líder não está à direita do elemento líder da linha de cima. Né? Ele está à esquerda, porque o elemento líder da linha de cima é esse 1. Então, ele não satisfaz o item 2. O item 3 é satisfeito, porque abaixo de cada elemento líder é 0. Tá bom? Então, o item 3 aqui, ele é até satisfeito. O único que não é satisfeito é esse aqui. Tá? Beleza. Então, vamos à próxima matriz. Próximo exemplo. Então, nota que esse aqui não está na forma escalonada, porque essa linha de 0 está lá em cima. Então, esse cara daqui não é satisfeito. O item 1 não é satisfeito. Bom, se eu quiser ver se os outros são satisfeitos, né? Eu posso achar os elementos líderes e ver que está tudo ok. Ó.
esse aqui está à direita do de cima, e não tem mais nenhum elemento líder. Na coluna de cada um deles, abaixo é tudo zero, e está ok. Né? Mas não vai ser por causa da linha nula que está lá em cima. Tá bom? Vejamos agora o seguinte, olha. Coisa aqui. Na matriz escalonada, nota que é o seguinte, ó, vamos ver, ó, esse é um elemento líder e esse é o outro, né? Nota que se você for passando uma linha aqui, ó, marcando os elementos líderes, você vai ficar com uma escada meio esquisita, mas vai ter uma escadinha. Tá vendo? Vou marcar esse outro aqui. A gente vai ver que tem tipo uma escada também aqui. Marca, marca, marca. E aí temos isso aqui. Tá bom? Então, são formas escalonadas. Né? Nota que os outros ficam... não ficam, os degraus não têm a mesma altura, digamos assim. Ó. Nota que esse aqui ó, vai ter um degrau alto e um degrau pequeno, por exemplo. Esse aqui vai ficar uma coisa esquisita assim, ó, se eu for passar uma... Né? E esse outro aqui, ele, na verdade, você também não... Por onde você vai passar? Não tem elemento líder em cima. Tá? Então, na verdade, uma coisa interessante que você tem que observar é que as primeiras linhas, em cada linha, tem um elemento líder. Tá? Nota, ó. Esse aqui tem uma linha de zero, mas a linha de zero está lá embaixo. Então, as primeiras linhas têm elemento líder e depois não tem mais. E as linhas que... E essa sequência de linhas que tem elemento líder, cada uma tem um elemento líder. Não tem um espaço vazio, tipo uma linha que não tem elemento líder e a outra tem. Tá? Uma por uma tem um elemento líder. Tá bom? Isso é importante notar. Uma outra matriz, uma outra forma escalonada é chamada forma escalonada reduzida. A matriz vai estar nessa forma, chamada forma escalonada reduzida, quando ela estiver na forma escalonada, mas também satisfaz outras duas condições, que é o elemento líder de cada linha, né, que não é nula, é igual a 1. E cada elemento líder é o único elemento não nulo na sua coluna. Então, nota, antes, quando a matriz está na forma escalonada, o elemento líder, abaixo dele tem que ser zero. Agora, para ser na forma escalonada reduzida, acima dele também tem que ser zero. Tá bom? Então, é isso que a gente pode notar. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é ver se a matriz está na forma escalonada. Bom, isso a gente já viu. Agora, essas aqui, eu já verifiquei, né, que estão na forma escalonada, digamos assim. Mas vamos circular, então, os elementos líderes. Ok? E vamos ver que o item A é satisfeito, porque cada elemento líder é igual a 1. Beleza. E o item B também é satisfeito, porque em cada coluna onde está o elemento líder, ele é o único elemento que é diferente de zero. Então, beleza. O item A e B são satisfeitos. Então, ok. É matriz na forma escalonada reduzida. Vamos ao próximo. Então, vejamos. Ó. Vou marcar aqui e aqui. E veja que também satisfaz o item A e satisfaz o item B. Então, está na forma escalonada reduzida, porque também são os únicos elementos diferentes de zero na sua coluna. Aqui é 1, em cima é 0. Novamente, o próximo item, a próxima matriz, está aqui os elementos líderes. E, novamente, é o único elemento, o elemento vale 1, né, o elemento líder,
Então, o item A é satisfeito e o item B também é satisfeito, porque é o único elemento não nulo na coluna do elemento líder. Está feito aí, também é satisfeito. Agora vejamos alguns exemplos de matrizes que não estão na forma escalonada reduzida. Ela até aparenta estar, né? Está aqui, olha. O elemento líder está aqui, ó. 1, 1 e 1. Né? Mas veja, esse aqui, ó, apesar de todos os elementos líderes serem 1, aqui tem um elemento que não é 0. Tem que ser 0. Esse cara aqui dá problema. Então, o item A é satisfeito, mas o item B não é satisfeito. Na próxima matriz, veja, se eu circular lá os elementos líderes, 1, 3 e 1, e aqui é 3, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui eu fiz errado. Eu tinha que colocar aqui na hora de montar o exemplo, tá bom? Então eu vou corrigir o exemplo. Vamos colocar 0. Não posso botar 0. Vamos retirar essa linha aqui da matriz, tá bom? Só para poder simplificar, só para considerar o exemplo, tá bom? Na hora de montar a matriz aqui, o exemplo não funciona. Então, voltando aqui, olha, os elementos líderes, eles não são todos iguais a 1. Esse aqui é igual a 3. Então, veja, o item A, ele não é satisfeito. Mas o item B, veja que ele é satisfeito, porque na coluna de cada um, ele é o único elemento diferente de 0. Então, o B é satisfeito, mas o A não. Tá? Então, essas são matrizes, então, na forma escalonada reduzida. Ok? Esse aqui também, por isso que deu errado. Esse aqui de cima já estava errado. Então, nota aqui que esse de cima aqui também estava errado. Tá? O exemplo. Mas a ideia deu para entender. Tá? Espero que a ideia tenha ficado clara. Tá bom? Qualquer dúvida, a gente tira essa dúvida na nossa aula. Então, uma das aplicações, né, do uso da forma escalonada reduzida, a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas quem vai permitir que ela seja usada assim, e obter alguns... Na verdade, é usado só em poucos resultados, mas é usado. O teorema que permite isso é o seguinte, que cada matriz, né, ela é equivalente a só uma e somente uma forma escalonada reduzida. Tá? Ou seja, você pega uma matriz A e faz operações elementares e obtém uma forma escalonada reduzida M, esse M tem que ser o mesmo. Ou seja, se, sei lá, o João obtém lá uma forma escalonada reduzida, tá? Reduzida. Tá certo? O José também acha uma outra matriz, M2. O que esse teorema, por exemplo, diz é que o seguinte, se os dois fizeram as contas e acharam matrizes na forma escalonada reduzida diferentes, então alguém errou a conta, pelo menos. Tá? Porque como a forma escalonada reduzida é única, né? Só tem uma associada a uma matriz, então todo mundo, qualquer pessoa, seja lá a ordem das contas que seja feita, né? A ordem das operações elementares, a matriz que tem que ser obtida no final tem que ser a mesma. Tá? Então, é até um exercício. Tipo, você pega um colega, ou mais de um, e pega uma matriz e cada um se propõe a fazer contas de forma bem diferentes, mas para chegar na forma escalonada reduzida. E aí vocês vão ver que todo mundo chega na mesma matriz. Tá? Então, essa é a aplicação da forma escalonada reduzida. O que permite ela ser única, uma das coisas mais importantes é que o elemento líder ele é igual a 1. Tá? Isso é uma das coisas importantes.
né? É claro que ser zero acima dele também é importante, mas uma das coisas importantes é esse 1 aqui, que vai ficar claro conforme vocês avançam nos cursos, né, de álgebra e álgebra linear. Né? Na verdade, o que você está tipo uma normalização, né? Você está dizendo, tem uma normalização de uma certa forma, tá bom? Ok. Então vamos a mais algumas definições. Então, quando uma matriz A ela é equivalente por linha a uma matriz escalonada U, a gente vai dizer que U é uma forma escalonada de A. Por que uma, né? Por que está destacado aqui uma? Porque a forma escalonada não é única. Então, cada pessoa vai obter uma forma escalonada diferente. Tá? Então, existe um monte. Tá? Então, é nesse sentido que a gente coloca que é uma. Tá? Agora, se U está na forma escalonada reduzida, a gente pode, né, e geralmente vai dizer, então, que U é a forma escalonada reduzida de A. Porque só tem uma, né, como a gente falou antes. A matriz A, se você acha a forma escalonada reduzida, digamos U, só tem uma possibilidade. Só tem uma, tá bom? Em alguns programas matriciais, livros, etc., assim, especialmente em inglês, naturalmente, né? Muitos programas matriciais eles estão em inglês. Então, isso aqui é só para completar a formação, né, de vocês, né, para que vocês possam lidar com esses softwares também. Por exemplo, REF significa Row Echelon Form. Né? É basicamente a forma escalonada por linhas. Né? Row significa linha, tá bom? E Echelon é o escalonado. E forma escalonada reduzida seria Reduced Row Echelon Form. Tá? Então, só para completar, né, conhecimento. Outra definição importante, como eu falei lá na aula, né, no início a gente tem também algumas definições que a gente vai fazendo, importantes. Tá? Então, na matriz A, uma posição de pivô corresponde ao elemento líder numa forma escalonada de A. Tá? Então, o elemento, quando a matriz está na forma escalonada, numa forma escalonada, né? E eu vou olhar a posição lá do elemento líder, essa posição a gente chama de posição de pivô. E a gente chama o elemento líder até de pivô também. E a coluna em que está a posição pivô é chamado coluna pivô, tá? De A. Então vejamos aqui um exemplo, que é assim, imagina, eu tenho essa matriz aqui, eu quero determinar as posições pivôs e colunas pivôs de A. Então, eu vou fazer um escalonamento dela. Tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre algoritmo, né, para escalonar a matriz. Mas, basicamente, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse zero aqui, eu quero que ele vire um cara diferente de zero. Então, o que eu vou fazer é trocar linha. Então, eu vou trocar com essa última linha daqui. Então, eu vou pegar essa última linha e mandar para cá. Então, trocando as linhas, eu fico com essa nova matriz aqui. Beleza? Então, beleza. Eu vou repetir ela aqui. Qual a próxima etapa? A próxima etapa que eu vou fazer é eu vou usar esse elemento para eliminar esses outros dois aqui, fazendo a operação chamada de substituição. Basicamente é aquela operação da forma L, a linha I, recebe a linha I, mais alfa, linha J. Então, eu vou fazer a linha 2 somar com a linha 1. Linha 2 recebe a linha 2 mais a linha 1. E a linha 3 recebe a linha 3 mais duas vezes a linha 1. Então, isso vai anular esses dois elementos aqui. Então, eu faço a conta, tá bom? E vai resultar essa nova matriz aqui. Então, continuando, depois vocês em casa podem repetir as contas, tá bom? Para conferir como é que faz, tá? É importante. Então, agora, a próxima etapa, eu vou usar esse elemento 2 aqui para zerar, então, esse elemento e esse elemento. Então, eu vou eliminar esses dois.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse elemento daqui, ó, para virar, eu quero que ele vire 5, então eu vou multiplicar por 5 sobre 2. Aí fica 5, só que o sinal é igual, então vai ser menos 5 sobre 2. Então, menos 5 sobre 2 vezes 2 dá menos 5. E aí, quando somar com 5, dá 0. Mesma coisa eu faço no de baixo, que eu também vou usar ele para eliminar. Então, vou multiplicar a linha por 3,5. Fazendo isso, então, essa linha vai dar tudo 0, né, a linha 3, e a linha 4 vai ficar só com esse menos 5. Então, a próxima etapa é o seguinte, ó, nota que ainda não está na forma escalonada, porque aqui tem uma linha de 0. Então, a linha de 0 tem que ficar lá embaixo. Então, o que eu vou fazer? Vou trocar as linhas de lugares. Tá certo? Então, eu vou trocar a linha 3 de lugar com a linha 4. Feito isso, eu obtenho agora a matriz na forma escalonada, de fato. Elemento líder e elemento líder. Né? E aí tá tudo de acordo. Tá bom? E aí a gente tem que esses aqui marcados são as posições pivôs, né? Porque a matriz agora está na forma escalonada, então eu consigo identificar de fato quem são as posições pivôs e as colunas pivôs. Nota o seguinte, as posições pivôs são exatamente os elementos que eu usei, são as posições dos elementos que eu usei para fazer o escalonamento, tá bom? Então, são posições que foram importantes para fazer o escalonamento da matriz, tá bom? Beleza, então a gente encerra essa aula. Até logo.